Países importantes de hoje, como a Itália e a Alemanha, devido à sua importância, trazem com si a ideia de que eles, assim como a China, deveriam ter existido por centenas ou milhares de anos. Porém, interessantemente, esses países citados anteriormente conquistaram esse nome e território recentemente, tendo a Itália somente significado em torno do país que hoje é, em meados do século XX. Logo, tendo em vista esse fato incrível, observaremos o processo e desdobramento da unificação italiana, assim como suas consequências e características. No Congresso de Viena, as fronteiras da Itália foram alteradas, tendo reinos e ducados controlados pela Áustria, França, Estado Pontífices e também pela dinastia de Savoia. Nessa península havia diferentes reinos, repúblicas, ducados e principados, com moedas, sistema de peso e medidas e até mesmo língua diferente. Na década de 1848, os movimentos nacionais para a unificação italiana ganham força, quando com ideais liberalistas vindas da Revolução Francesa fortalece os ideais de unificação e nacionalismos. Então, os povos italianos começam a querer tirar os governantes estrangeiros do poder, já que a maior parte era controlada por países como a França ou a Áustria. Nessa época, surgiram várias correntes de diferentes grupos a favor da unificação. As principais são a dos neoguelfos, liderados por Vincenzo Gioberti, que defendia a unificação por uma monarquia constitucional, liderada pelo papado, isso é, deixar a Itália sob o governo do papado. Outro movimento foi o surgimento dos Carbonários, um grupo do sul da Itália, liderado por Filippo Buonarroti, que lutava contra a ação dos governos absolutistas e defendia a unificação do país por revoluções espontâneas, lideradas pela classe trabalhadora. Posteriormente, Giuseppe Mazzini liderou movimentos republicanos para a criação da Jovem Itália. Defendia a unificação com base em ideias republicanos. Um de seus apoiadores foi Giuseppe Garibaldi. Por último, os monarquistas, que liderados por Vítor Emanuel II e Camilo Benso, o conde de Cavour, queriam unificar a região constituindo um regime monárquico, liderado pela dinastia de Savoia. Muitas revoltas se espalharam de norte ao sul da Itália, sendo que as monarquistas e as republicanas foram as mais fortes. A revolta com maiores avanços republicanos foi no Reino de Lombardia, em 1847, quando o rei foi obrigado a implantar um poder legislativo eleito pelo povo. Em 1849, Vítor Emanuel, do grupo monarquista, assume o poder do Reino de Piemonte e Sardenha e nomeia Conde de Cavour como primeiro-ministro. Juntos, eles modernizam o reino e têm como objetivo unificar a Itália, com a liderança do governo e Savoia. Para isso, eles buscam apoio estrangeiro contra o Império Austríaco, que dominava regiões próximas. Com o apoio dos franceses, iniciou-se a Segunda Guerra de Independência Italiana contra os austríacos, que perdem e acabam cedendo o território de Lombardia e Modena. Com o passar do tempo, a dinastia de Savoia e o rei de Piemonte e Sardenha vão conseguindo que as populações dominadas pela Áustria façam revoltas, fazendo com que se integrem ao reino de Piemonte e Sardenha. Com os reinos de Parma e Toscana, a Áustria em guerra contra a Prússia e na Guerra dos Dois Ducados desloca suas tropas, fazendo que o norte esteja livre. Sendo o único jeito de unificação da Itália, os republicanos e monarquistas se juntam, dando de fato origem à unificação. Nesse período, Giuseppe Garibaldi apoia a conquista do Reino de Duas Sicílias, colaborando com a unificação da península. Após isso, em 1861, Vítor Emanuel II se autodeclarou rei da Itália, e alguns anos depois, com o auxílio da Prússia, o controle de Veneto é tomado da Áustria. Os Estados Pontifícios são uma das últimas regiões a serem anexadas, pois esses eram protegidos pela França, uma vez que foram criados por Pepino Breve. Então, até que comece a Guerra Franco-Prussiana, em 1870, quando Napoleão III retira as tropas que estavam posicionadas nessa região, atacá-la seria o mesmo que declarar guerra direta à França. Em 1871 é possível essa conquista, assim como Roma é transformada na capital da Itália. Porém, essa anexação causa um problema com o papado, que não reconhece o novo estado, e se recusa a deixar a cidade, sendo a conhecida questão romana. Ela só é resolvida em 1929, com a assinatura do Tratado de Ladrão, que cria o Estado do Vaticano, território controlado pelo Papa e Igreja. Assim,
a unificação seja concluída pela junção de forças dos grupos monarquistas e republicanos sob o governo de Pyrmont e Sardenha. Essa união foi feita por Camilo Benz, conde de Cavour. O território italiano atual só foi finalizado no fim da Primeira Guerra Mundial, com a anexação de terras austríacas. Então, com todo o processo de unificação italiana analisado e compreendido, podemos observar quanto a questão de presença e do enfraquecimento de países e impérios vizinhos tomaram parte do conflito. Além disso, é claro, a atuação de forças revolucionárias nessa questão, as quais no fim implementaram devidamente a unificação.